Nós fomos criados para louvor da glória de Deus. Nós vemos um propósito aqui de vida. O propósito, e eu entendo que quer ter alegria na vida, quer se livrar das decepções que o mundo joga em cima de você, porque você vai confiar em pessoas, elas vão te ferir, vão te enganar, e isso faz parte do ser humano, infelizmente. Mas Jesus, ele nos criou com um propósito. E tá aqui, ó. Versículo 6 de Efésios capítulo 1 diz: para louvor da sua glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então o Senhor nos concedeu gratuitamente ser salvo, ser amado, o amado de Deus, ser amigo de Deus, né? E nós fomos criados com o propósito de viver para fazer a vontade dele. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que a minha vida pode voltar a ter sentido. Para você que passa dias difíceis e que já chegou porventura até se perguntar: meu Deus, mas por que tanta luta? Por que eu passo por isso? E nós vemos que é um propósito. Nós temos um propósito de vida que é para glorificar o nome do Senhor. Então, quando você entende que a sua vida foi feita para Ele, para glorificar o nome dEle, você vai ver que tudo ao teu redor vai mudar. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E eu pergunto: você está esperando em Cristo? As tuas preocupações estão alicerçadas, você está colocando nos pés de Cristo? Ó, Jesus, eu estou preocupado hoje, eu tenho tanta coisa para resolver, e tenho isso, tenho aquilo, tenho casa, tenho família, tenho negócios. Ei, acalma o teu coração. Eu aprendi isso de formas difíceis, né? Se eu for um dia contar o testemunho aqui, acho que até o celular vai chorar. Mas às vezes a gente passa por coisas, não entende, e futuramente a gente vai entender que tudo foi permitido por Deus, pela misericórdia dele, porque ele nos ama. Assim como, por exemplo, você tem um filho e tem momentos que você tem que dizer não, e tem coisas que às vezes é doloroso, mas você precisa dizer não. O Senhor, ele também faz isso com a gente, ele nos ensina todos os dias, e há momentos que ele precisa dizer não pra gente, porque senão a gente toma decisões erradas, e nós somos bons. O ser humano é bom em fazer coisa errada, em tomar decisão errada. Então, a fim de sermos para louvor da glória do Senhor, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então nós temos que esperar em Cristo. O salmista Davi diz assim: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, está passando por dias difíceis, espera no Senhor, coloca as tuas causas nele, espera no Senhor. Diz: olha, Jesus, eu coloco tudo nas tuas mãos, porque se não for o Senhor, eu não sei o que fazer. Confia nele. Eu não tenho dúvidas do que eu estou te falando, o qual penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, estudamos e vemos aqui a origem da sabedoria, que é o próprio Cristo. O próprio Jesus é a origem da sabedoria. Ele é a nossa sabedoria. Agora nós vamos para o quê? Para o conhecimento dessa sabedoria, né? O que o versículo 8 vai dizer: sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Então, é aquela ideia: eu posso estudar e ler, e pensa numa coisa maravilhosa. Eu espero que você tenha um hábito também da leitura, porque a leitura, ela te abre para novos mundos, ela te possibilita conversar com pessoas que há milhares de anos que já passaram, mas que tu está conhecendo a mente daquela pessoa porque vocês estão conversando. Você está conhecendo a mente dela, sabe? Então, e ele está dizendo aqui, olha, mas essa sabedoria não é a sabedoria que os poderosos desse século conhecem, sabe? Não está na forma como os conhecedores de hoje já têm. Porque é fácil. Tem informação, todo mundo tem. A informação está na palma da mão, está num clique de uma tela. Porque se tivesse, e Paulo está dizendo, mas sabe por que essa sabedoria não é a mesma que os sábios da nossa era têm? Porque se eles tivessem essa sabedoria, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Pensa que coisa pesada, né? Imagina você tá ali no Calvário,
e estão crucificando Jesus, às vezes eu me imagino que lá tinha todos os tipos de sentimento. Ódio, né? Porque nós falamos há um bom tempo atrás a respeito do que os fariseus estavam dentro da igreja, dentro da sinagoga, e ao mesmo tempo estavam tramando tirar a vida de Jesus. Nós tínhamos pessoas que conheceram Jesus, tiveram o privilégio de conhecer Jesus pessoalmente, como Deus em carne, né? Como ele veio, como João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele vem e habita com a gente aqui, e há sentimento ali de amargura e tristeza, porque estão vendo o mestre sendo levado, né, para a cruz, para ser crucificado. Isaías 53 diz que ele não reclamou, não tosquenejou, mas como ovelha ele vai ali para o matadouro, né, vai sem reclamar. Ele vai sem dizer, Senhor, eu acho que eu vou desistir, não. Ele cumpre todo o propósito. Jesus cumpre todo o propósito para o qual ele foi chamado. Volto agora para você. Você foi chamado com propósito. Mas a pergunta é, você está cumprindo o propósito? O propósito se inicia dentro de casa. Cuidando. Timóteo diz que se eu não cuido dos meus, eu neguei a minha fé. Então, a primeira coisa, o primeiro ministério que eu tenho que cuidar é da minha casa. O primeiro conhecimento que eu preciso ter é que eu preciso cuidar da família. A sua família, ela tem que ser cuidada por você, né? Então, o conhecimento, versículo 8, ele está dizendo, olha, se tivesse um conhecimento real, ninguém teria matado Jesus. Duro isso, né? É duro de se ouvir. Mas a gente vê esses intelectuais, eles têm conhecimento. E volto a dizer mais uma vez, procure conhecimento, procure aprender. Mas ore. Busque a presença de Deus, porque relacionamento, intimidade se dá com conversa. E você está próximo de Deus é conversando, é orando, tá bom? É relacionamento. Então, espiritualmente falando, o mundo ele está cego. O mundo tem resposta para tudo. Mas se eu te perguntar agora, se hoje disserem, Jesus disse para os jovens, louco, se te pedirem hoje a tua alma, o que tu tem guardado para quem será? Se hoje a morte bater na tua porta, e a morte, ela não vem só para quem tem idade avançada, a morte chega para todos. Eu vi jovens de 17 anos morrerem, eu vi pessoas de 30 anos, de 40 da nossa idade, simplesmente passar mal e morrer. Tá aqui, de repente, eu tô falando com você, de repente, quem sabe se eu acordo, se Jesus não me leva logo, sabe? Então, a gente não sabe do dia de amanhã. Só o Senhor sabe, né? Então, procure o entendimento, procure o relacionamento com Deus. E quando Jesus, e nós estamos falando aqui do conhecimento da verdadeira sabedoria, que é Jesus, ele está na cruz do Calvário, e o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer lá em Lucas capítulo 23, e versículo 34, ele vai dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus está ali, passando os momentos mais dolorosos em carne, né, e em espírito, porque ele está envolvido ali de traição, abandono, ser espancado, ser flagelado, e agora está crucificado como maldito. Jesus se fez maldito por você. Eu digo para você, tenha mais gratidão pelo Senhor. Tenha mais gratidão pelo Senhor. Mas o Senhor não vai falar mais uma coisa mais branda para a gente, não. A verdade tem que ser dita. Seja grato ao Senhor pelo que você tem, viu? Seja grato ao Senhor por o fato de você estar enxergando aqui. Eu passei uma experiência certa vez de estar perdendo a visão, e isso faz você repensar tudo na sua vida. Mas, Senhor, eu deveria ter feito isso, talvez se eu tivesse me cuidado mais, talvez se eu não tivesse ficado 24 horas praticamente no celular, ou se eu tivesse feito isso e isso. E aí o Senhor nos dá a oportunidade para mais uma vez fazermos o certo, e a pergunta é, você vai fazer o certo?